Eu orei ao Senhor, né? E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra é uma palavra que eu sempre, né? Quando eu vejo alguém que está enfrentando alguma dificuldade, algum problema, eu sempre lanço essa palavra na vida da pessoa. E essa palavra, ela tem surtido muito efeito na vida das pessoas. Então eu quero compartilhar isso que o Senhor colocou aqui no meu coração nessa noite, amém? E eu confesso a vocês que nesse momento agora, a minha vontade e o meu desejo é sair daqui e sentar naquela cadeira ali e escutar outro pastor aqui pregar. Essa é a minha vontade. Porém eu acredito que isso não só acontece comigo, com os outros pastores não acontece. É brincadeira, é verdade. Mas não é fácil, né? Mas o Senhor não nos deu espírito de temor, mas espírito de fortaleza, espírito de ousadia, amém? Então abram comigo rapidamente aí a palavra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16. Capítulo de número 16. Versos de número 32 e 33. Amém? Vocês estão bem? Vocês estão quietinhos? Precisa estar, né? Glória a Deus. Queridos, o que eu tenho para falar aqui nessa noite eu preciso da atenção de vocês durante 30, 40 minutos. Não vai passar mais disso. E depois disso aí, eu creio que é por conta do Espírito Santo. E é Ele que vai agir. Amém? E a palavra do Senhor está escrito assim: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vira para a pessoa que está ao teu lado aí e fala para ela: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais um pouco. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós te buscamos, Senhor, em oração. Queremos mais uma vez nessa noite, Senhor, te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. E te pedir também, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou aqui no meu coração. Eu peço, Senhor, que essa palavra, Senhor, ela venha tocar, meu Pai, nesses corações, Senhor. Que a sua palavra, Senhor, ela possa fortalecer, Senhor, a vida dos irmãos, das irmãs que aqui estão, Senhor. Para que eles possam sair daqui mais uma vez nessa noite, Senhor, abençoados, meu Pai, pela tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Só um minutinho que deu um probleminha aqui. Voltei. Amados, eu procurei saber o significado dessa palavra aflição no hebraico. Eu pesquisei lá no dicionário do Google e eu descobri que a palavra aflição, ela tem um nome. E sabe qual que é o nome, Camilo? Isurim. Isurim é um termo da palavra aflição no hebraico. E essa palavra no hebraico, ela tem um significado muito forte. Ela significa estar abatido, perturbado, diminuído, corrigido, desonrado, ofendido, humilhado, enfraquecido, rebaixado e desanimado. A Bíblia, ela se refere-se a momentos de dificuldades que são enfrentadas pelo povo de Deus. É um período de angústia
que pode ser causado na vida de muitos por perseguição, doenças, problemas financeiros, entre outros problemas desta nossa vida. E então, quando Jesus disse essas palavras, naquele momento, ele sabia de todos os sentimentos que os seus discípulos e nós também um dia, nós iríamos estar enfrentando. Então, amados, para você entender esse contexto aqui de João 16:33, aonde ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Para você entender o momento em que Jesus, ele disse essas palavras aqui, ele se encontrava ali reunido com os seus discípulos, num momento bem íntimo, num momento ali bem particular. É a noite da última Santa Ceia, é a última noite com aqueles homens. Jesus, ele sabia que o seu fim, ele sabia que o fim do seu ministério terreno já estava chegando. Jesus sabia que a hora da cruz e a hora da sua partida já estava ali bem próxima. E era necessário então, Jesus então, ele sabia que era necessário então, ele preparar, sabe? Ele preparar os seus corações para que eles pudessem enfrentar com coragem, com fé e com ânimo tudo o que viria sobre eles após a sua morte. E nesse contexto de tristeza e de quase despedida, ele repete, ele diz essas palavras que eu acabei de dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, queridos, Jesus aqui, ele como filho de Deus, e sendo Deus, ele já sabia que a hora da sua morte já estava se aproximando. Jesus, ele sabia de tudo o que aqueles homens, eles iriam enfrentar após a sua morte e dali por diante. Jesus já sabia das perseguições, das lutas, das dificuldades, dos problemas e dos desafios da vida que aqueles homens, que aqueles discípulos iriam passar após a sua morte. Como também ele já sabia que nós iríamos também passar por todas essas situações. Até então, naquele momento, os discípulos, eles estavam sempre andando com Jesus aqui na terra, aprendendo com Ele. Eles tinham, olha só, eles tinham a presença física do Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes que surgia algum problema, algo que eles não conseguiam resolver, Jesus então, eles chamavam. Os discípulos então, eles chamavam a Jesus, e Jesus sempre resolvia a parada, Jesus sempre resolvia as situações. A Bíblia fala de um exemplo, de um caso, que certa vez Jesus mandou os discípulos, eles irem expulsar, eles iam orar para um mudo e um surdo. E chegando lá, o demônio então se manifestou na vida daquele homem, e eles não conseguiram expulsar. Então vieram, chamaram Jesus, Jesus foi lá e resolveu a parada. Olha só. Mas iria chegar a hora e o tempo em que Jesus não estaria mais presente na vida deles, na forma física, na forma humana, como homem. Jesus não iria estar mais presente na vida dele, na forma física, na forma humana, como homem. E eles precisavam entender, sim, que Jesus iria estar com eles sempre, para todo sempre, em espírito, vivendo dentro deles, porque o Espírito Santo iria estar habitando em cada um deles, amém? Jesus então aqui, ele começa a lembrá-los dos seus ensinamentos, que eles aprenderam durante aqueles 3 anos e meio que eles estiveram andando juntos. E nesses últimos momentos de Jesus aqui na terra, junto com aqueles homens, seus discípulos, Jesus então começa a passar mais ensinamentos para aqueles homens, naquela noite de Santa Ceia. Mais ensinamentos da vontade, do desejo do Pai para com eles. E Jesus então, ele começa a falar assim para eles. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6... eu vou ler aqui a Almeida Corrigida Fiel.
Jesus, ele olhou assim para os seus discípulos, como ele olha assim para nós, e ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus olha para eles, Jesus olha para nós, como está olhando agora, e ele fala: ninguém vem ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, queridos, todos nós sabemos disso. Por quê? Porque ninguém chega diante de Deus se não for através do nome do Senhor Jesus. Ninguém chega diante de Deus se não for através de Jesus Cristo. Sabe de uma coisa, queridos? Olha só, nós respeitamos todas as religiões, respeitamos todas elas, mas a religião, ela não tem o poder de salvar ninguém. A religião não salva ninguém. Pedro não salva ninguém, Paulo não salva ninguém, Maria não salva ninguém, e outros por aí que não salvam ninguém. Só Jesus tem o poder de nos salvar. Só Jesus tem o poder de nos levar até a presença do nosso Deus. E Jesus então, ele continua lá em João 14, 13. Jesus diz para eles, Jesus também diz para nós: e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Tudo o que pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Sabe por quê? Aqueles homens, assim como nós, os problemas que eles enfrentaram, as situações que eles enfrentaram, assim como nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós temos um Pai que está nos céus, e Ele sabe nos socorrer nos momentos das nossas lutas, das nossas aflições. Porém, muitas vezes nós colocamos os nossos olhos nos problemas, nas dificuldades, no nosso braço da carne, achamos que nós possamos resolver, e muitas vezes nós não conseguimos resolver. E Deus é o nosso Pai, e é um Pai que quer nos abençoar, amém? Evangelho de João, continuando, no capítulo de número 14, versos 21, Jesus diz também a eles, como diz também a nós: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu o amarei e me manifestarei a ele, aquele que tem os meus mandamentos. Queridos, nós temos aqui, o mandamento do Senhor, a Bíblia, a palavra do Senhor, e nós como filhos, nós precisamos ser obedientes a esse livro, a essa palavra, para que essa palavra, ela venha se manifestar em nossas vidas. Muitas vezes nós temos a palavra, nós temos a Bíblia, mas ela fica esquecida lá no canto da casa. E nós precisamos de verdades espirituais que estão contidas aqui, nesse livro, para que ela possa se manifestar em nossas vidas. Em João 14, 26, ele continua dizendo: mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Querido, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, amém? Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, e é o Espírito Santo, é Ele, que em todo o tempo Ele faz nos lembrar quem nós somos. É o Espírito Santo que em todos os momentos Ele faz nos lembrar das palavras que estão escritas aqui neste livro. Eu tenho certeza que você deve ter alguma coisa, que você deve ter algum versículo bíblico, que você tem com você, algum salmo que você tem com você, alguma passagem que você tem com você, para que no momento das dificuldades você venha ler esse salmo. Eu acredito, e nós precisamos, sabe, nós precisamos disso. Nós precisamos dessa palavra todos os dias da nossa vida, para nos fortalecer, para nos renovar, para que nós possamos continuar, sabe,
andando de fé em fé aqui nessa terra. Jesus, quando disse essas palavras, era semelhante a isso que ele queria passar para os seus discípulos. O quão importante era aqueles homens, sabe, guardar ali os seus ensinamentos, para que eles pudessem dali por diante a caminhar na fé, olhando com os olhos fixos em Cristo Jesus. E continuando, em João, lá no capítulo de número 14, de versos 27, João 14, 27. Jesus olha para eles como olha para nós, e ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe, amados, Jesus aqui, ele estava dizendo a eles que diante dos problemas da vida é para buscar a paz, para buscar a paz da sua vida. Você pode perguntar: pastor, mas como é que a gente pode buscar a paz em meio às aflições, em meio às dificuldades, em meio às lutas? Sabe, querido, nós precisamos nos lembrar de que Jesus é maior do que todos os problemas. Você precisa se lembrar de que Jesus é maior do que todos os problemas. E é com Ele, e é com fé nele, que nós encontraremos a solução para nossas preocupações. E Ele pode, e Ele vai com certeza amenizar, sabe, o peso da nossa cruz, para que nós tenhamos condições de nós nos levantarmos, sabe, e com isso nós continuarmos a poder carregá-la sem o desânimo. Você consegue compreender isso? Jesus é maior do que todos os problemas. Não sei o que você tem enfrentado, o que você tem passado, mas memorize isso na sua mente, guarde isso no seu coração. Jesus, ele conseguiu superar todas as aflições do mundo, e era isso que eles precisavam entender, e nós também precisamos entender isso. Jesus, ele superou todas. Os apóstolos, aqueles homens lá, eles conseguiram superar, e nós também vamos conseguir superar. Os problemas desse mundo não nos vencerão, pois não pode nos vencer, amém? Os problemas desse mundo, meu irmão, os problemas desse mundo não vão te vencer. Os problemas dessa terra não podem parar você, não podem vencer você. O Senhor Jesus, Ele já os venceu antes. O Senhor Jesus já venceu antes esses problemas por nós. Sabe por quê? Lá no capítulo 17 do Evangelho de João, vamos ler do versos 11 ao 20, amém? Evangelho de João, capítulo 17, do 11 ao 20, nós vamos ler na versão da NVI. Diz assim: está escrito: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles também tenham a plenitude da minha alegria.
dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não peço, não oro que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não o sou. Ah, meu amado, como eu gosto dessa passagem. Tem um detalhe muito importante aqui, talvez você ainda não conseguiu sacar. Jesus estava dizendo para ele que eles não são do mundo. Eles não pertenciam ali àquele mundo. Como também nós que estamos aqui, nós não pertencemos a esse mundo. Sabe, meu amado, nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo aqui de passagem. Nós estamos aqui nesse mundo, sabe para quê? Para nós conhecermos a Jesus, conhecermos o que Ele fez por nós naquela cruz, conhecer, sabe, o que o Pai, o grande amor do Pai, Ele teve para com cada um de nós. E tem algo excelente, tem algo extraordinário esperando nós. E não adianta, e cada um de nós que aqui está, um dia nós vamos chegar diante de Deus. Nós vamos estar morando lá nos céus. Quantos aqui tem mais de 40, 50 anos? Alguém se lembra do ET? Minha casa. Minha casa. Nossa casa é no céu. Aqui é só um tempo, sabe, para a gente conhecer mais a Jesus. É verdade, para a gente também desfrutar, sabe, do lar, da família, para nós desfrutarmos um pouco dessa terra. Mas a nossa vida, mas o nosso lar não é aqui, é nos céus. Amém? E, continuando, verso 17, ele diz assim: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me testifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Agora, olha só isso aqui. Minha oração não é apenas por eles. A oração de Jesus não era apenas para aqueles homens, para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos. Não, a oração de Jesus não era só para aqueles homens. A oração de Jesus também era por nós, porque Ele escreveu aqui: oro também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Nós ouvimos a mensagem do Senhor, nós conhecemos o Evangelho através da mensagem daqueles homens. E Jesus sabia de todas essas coisas que nós iríamos passar. E lá atrás, olha só, e lá atrás, muito antes da sua existência, Jesus já tinha orado por você, meu querido. E aí, eu posso ouvir um glória a Deus, um amém, um aleluia, um obrigado, Jesus? Aleluia! Está aqui. Agora, se você buscar aí na sua memória, eu acredito que você vai se lembrar de quantas lutas que você já passou, que você enfrentou e você venceu. Você lembra? E aí, você se lembra? Você se lembra? Ou ninguém aqui enfrentou nada? Oh, legal, hein? Ninguém aqui passou por nada. Ninguém aqui enfrentou nada. Quantas tempestades, quantos vendavais, quantos turbilhões, terremotos nós enfrentamos e nós vencemos, porque Jesus, o nosso amado Jesus lá atrás já tinha orado, já tinha intercedido por nós. Está vendo? O quanto mais nós temos que agradecer a Ele, agradecer a Jesus. Está vendo? Quanto que você deve agradecer a Jesus? Mas ainda pode ser que ficaram marcas, ficaram cicatrizes dessas lutas que você venceu, mas elas já estão fechadas, amém? Já não estão mais sangrando,
já foram costuradas, cicatrizadas, mas a gente sempre lembra. E quando nós lembramos, a gente sentimos paz. Quando nós lembramos, faz a gente saber que foi Jesus que nos deu a graça para que nós viéssemos a superar. Ou ainda hoje, pode ser que você ainda não conseguiu superar algo, alguma coisa. Pode ser que ainda hoje você mesmo ainda possa estar passando por algum tipo de aflição, algum tipo de angústia, alguma coisa que ainda te perturba, que te incomoda. Lembre-se de que Jesus, Ele quer te ajudar. Você tem que pedir para Ele, peça para Ele. Jesus nos disse para nós seguirmos firmes, focado nele. Jesus, Ele venceu o mundo. E Ele nos deixa também ensinamentos de como nós podemos vencer o mundo. A sua palavra, ela produz em nós bom ânimo. A sua palavra, ela produz em nós uma determinação, uma coragem, uma perseverança, sabe? E uma fé inabalável. Lá na primeira carta ao João, no capítulo de número 5, versos 4, está escrito assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos aqui são nascidos de Deus? Deixa eu ver. Todos são nascidos de Deus. Então vocês estão vencendo este mundo. Amém? Aí ele termina: esta é a nossa vitória, que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Portanto, meus queridos, a fé em Jesus Cristo é a chave para nós suportarmos as aflições e as tribulações e vencermos também esse mundo. Afinal de contas, nós somos nascidos de Deus. E você sabe o que é o nascido de Deus? Olha só, nós nascemos através de uma relação sexual entre o marido e a esposa, entre o homem e a mulher, certo? Agora, no âmbito espiritual, na esfera espiritual, nós nascemos de novo através da nossa fé em Cristo, através da nossa confissão e através do batismo nas águas. O batismo nas águas, ele significa o fim do seu antigo estilo de vida e o nascimento para uma nova vida com Cristo, com o compromisso de seguir o exemplo de Jesus Cristo. Você entendeu? Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, verso 17, está escrito assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram para trás, as coisas velhas já ficaram para trás, e eis que surgiram coisas novas. Sabe, meu querido, minha querida, viver em Cristo significa viver novidade de vida. É viver uma vida nova. É viver uma vida nova. Então, amados, nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai que está lá nos céus. E esse Pai que é um Deus, e esse Pai que é maravilhoso, que é um Pai de amor, Ele nos assiste todos os dias aqui nessa terra. E Ele é conhecedor de todos os nossos pensamentos. Ele é conhecedor de todas as suas preocupações, de todas as suas necessidades e de todos os nossos medos. Amados, por que eu digo isso? Porque hoje, atualmente, nós estamos vivendo dias difíceis. Quase todos os dias chegam até nós más notícias. A ansiedade e a incerteza do amanhã nos deixam preocupados antes mesmo do dia amanhecer. Nós já ficamos preocupados com as incertezas do que vai acontecer. São várias as situações que podem nos afligirem, assim como afligiram homens e mulheres no passado.
Mas Deus sabe por onde nós vamos. Deus sabe pelos caminhos que nós andamos. E às vezes nós vamos ter mesmo que passar pelo vale da sombra da morte. Entretanto, nós não vamos estar sozinhos. Sabe por quê? Lá no Salmo de número 23 está escrito assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está com você. O Senhor está com você. O Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, reflita sobre as situações, sobre as aflições, situações difíceis que talvez você possa estar enfrentando hoje. E o que você tem enfrentado recentemente? Você tem pensado como é que anda a sua vida? O que você tem enfrentado ultimamente? Você já refletiu sobre isso? E como é que tem sido a sua reação diante delas? Nessas horas você tem permitido que o ânimo, a força e a fé em Cristo te sustente? Em sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 3, versos 11, o apóstolo Paulo, ele diz assim: perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou. Quantas perseguições ele sofreu, mas o Senhor o livrou. O Senhor o livrou. O Senhor o livrou. E o Senhor vai te livrar. O Senhor vai te livrar. O Senhor vai te livrar. Oh, aleluias. Ah, Deus, Tu és maravilhoso. O apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo de número 4, 8 e 18, o nosso irmão Paulo escreve aos seus irmãos. Pedi para os músicos subir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 ao 18, na NVI. O nosso irmão Paulo, que hoje está lá no descanso do Senhor, ele escreveu assim: de todos os lados somos pressionados. Não é verdade? Às vezes é uma pressão de todos os lados. Você não sabe de onde a pressão vem. A pressão vem do trabalho, a pressão vem da escola, a pressão vem da faculdade. Enfim, as pressões vêm de todos os lados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Quantas vezes nós ficamos perplexos, né, com as situações, com as coisas que acontecem, mas nós não podemos desanimar. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
Às vezes nós olhamos para algumas pessoas, olhamos para alguns irmãos, a gente vê que a expressão dele está desgastada, está cansada. Acredito que você já deve ter observado isso em algum irmão, em alguma pessoa. Se ele for crente, você vai saber que ele vai estar ali, né? Ele está ali com aquela expressão, mas ele está por dentro ali firme, acreditando ali, sabe, que essa vitória dele, sabe, que essa bênção dele vai chegar sobre a vida dele. Por quê? Porque o seu interior está sendo ali renovado a cada dia, através da palavra do Senhor, amém? Verso 17 continua: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Queridos, nós sim vemos os problemas chegar na nossa vida, mas nós sabemos que os problemas, eles não vão ficar, eles vão passar e eles vão. E a gente precisa, sabe, a gente precisa fortalecer cada dia mais e mais a nossa fé, sabendo que isso vai passar, e aquilo que nos espera, sabe, é aquilo que nós não podemos ver. Nós não podemos ver aquilo que nos espera. Eu digo no âmbito espiritual, porque eu tenho certeza que o que vai nos esperar vai ser a vitória, através do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E depois dessa vitória do nome do Senhor Jesus Cristo, quando o dia nós não estivermos aqui mais nessa terra, aí sim nós vamos poder contemplar aquilo que nós não vemos, mas aquilo que está nos aguardando, que é os céus, que é para onde um dia nós vamos morar, nós vamos habitar. Quando nós olhamos hoje para o céu, nós olhamos o céu azul, nós olhamos as aves, nós olhamos os aviões. Esse é o céu atmosférico. Quando se está lá na lua, os astronautas, eles podem contemplar ali o que? Aquele céu cósmico, é a palavra, aonde eles enxergam as estrelas, as luas, as galáxias, as nebulações, as nebulosas, aliás, é isso que os astronautas eles enxergam. Mas tem algo mais. Acima desse céu cósmico existe o céu celestial, aonde está a habitação do Senhor, aonde estão ali os anjos, arcanjos, aonde está ali, sabe, a nossa Jerusalém celestial. Quer saber de uma coisa? Se ela vai descer ou se ela vai subir, eu não sei. Eu sei que eu vou para o céu. Entendeu? É isso que você precisa saber. Você vai morar no céu. Aleluia. Salmos de número 34, verso 19 diz assim: muitas, mas muitas. Fala para o seu irmão, fala para a sua irmã: meu irmão, fala para ele, meu irmão, cutuca ele aí, com voz de profeta: meu irmão, minha irmã, muitas são as aflições do justo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Aleluia, glória a Deus. Posso ouvir um amém, um aleluia, um glória a Deus? Aleluia. O Senhor a livra de todas. O Senhor a livra de todas. Sabe, meu amado, lembre-se de que as aflições não são o fim da sua história. Jesus,
daquela cruz, Ele venceu o mundo, e Ele está ao seu lado, em cada dia da sua vida e das suas batalhas. Sabe, querido, feche seus olhos por um momento. Sabe, meu querido, Jesus, Ele nunca te abandonou, Ele nunca te desamparou, Ele nunca se esqueceu de você, nunca te abandonou, Ele nunca te desamparou, Ele nunca se esqueceu de você. Eu não sei qual é o momento hoje em que você está passando, que está vivendo, quais são as suas aflições, tribulações, preocupações, incerteza, medo. Eu não sei o que você tem enfrentado esta semana, esse ano, nesses dias, mas Ele sabe o que você tem enfrentado, Ele sabe o que você tem passado, e Ele está sempre ali, pronto para te socorrer. Ele está pronto ali, sabe, para te levantar, para te dar ânimo, para te dar força. Sabe de uma coisa? O desânimo nesses dias tem norteado os pensamentos de muitas pessoas. É tanta coisa, é tanta preocupação, é o desemprego, é a falta de dinheiro. Às vezes falta isso, falta aquilo. Não é fácil. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele vai estar ali sempre te sustentando, sempre derramando ali, sabe, da tua graça sobre a sua vida, para que você possa continuar seguindo a sua jornada nessa terra. Aqueles homens, aqueles discípulos, eles passaram por tanta coisa. Eles passaram muita coisa quando Jesus estava ali presente ao lado deles. E eles passaram mais coisas ainda quando o Senhor Jesus estava habitando dentro de cada um deles. E quer saber? Jesus nunca vai nos isentar dos problemas. Jesus nunca vai nos isentar das tribulações dessa terra, desse mundo, porque até mesmo essas provas, essas tribulações que nós enfrentamos, elas servem até mesmo, sabe para quê? Servem para te fortalecer. Por incrível que pareça, vai te forjar, vai te deixar você mais preparado, sabe, para as circunstâncias do dia a dia. Eu não sou pessimista e não quero ser pessimista aqui agora, de forma alguma, mas eu quero dizer para você que as coisas não vão melhorar lá fora, as coisas só irão piorar cada dia mais e mais. E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela vida de vocês, pelas nossas vidas, pelo que hoje nós somos, pelo que hoje nós carregamos dentro de nós. Nós carregamos o Espírito de Deus dentro de nós, e é Ele, somente Ele que vai nos fortalecer.